Olá pessoal, eu me chamo Melk e nessa série de vídeos nós vamos estudar a transferência de calor por meio dos materiais e as suas formas que se encontram na natureza, tudo bem? Então, primeiramente, vamos começar pelo mais simples, que é a condução de calor em materiais aqui. Então imagine que você tenha uma placa feita de um certo material e desse lado aqui eu vou encostar lá do outro lado dela. Eu encostei um bloco de ferro quente. Está bem encostadinho do outro lado lá. Esse ferro quente está a uma certa temperatura. Então, o calor ele vai atravessar essa placa aqui, certo? E aqui do outro lado, ele vai estar com uma temperatura diferente desse lado de trás. Por quê, né? O calor passou por essa placa aqui, ele aqueceu as moléculas, né? Aumentou o estado de agitação das moléculas desse material aqui que forma essa placa. E aqui do outro lado, eu vou ter uma temperatura diferente. Então, desse outro lado aqui, ó, que está do lado de maior temperatura, eu tenho a temperatura de superfície 1. E desse outro lado, eu tenho a temperatura de superfície 2. E, por meio de uma das leis da termodinâmica, a gente sabe que a temperatura da superfície 1 ela é maior do que a temperatura da superfície 2. Por quê? O calor só pode fluir naturalmente de onde tem uma temperatura maior para o lugar de temperatura menor. Tudo bem? Então, por isso que esse ferro quente, encostando nessa placa fria, ele aquece. E aqui desse lado eu tenho uma temperatura menor do que do outro lado, onde está o ferro quente. Tudo bem? Então, beleza. Agora, o que é o calor, de fato? O calor, pessoal, é uma energia, uma forma de energia que vai ser conduzida, nesse caso aqui, por contato, pelos materiais. E no caso, energia, a gente vai medir em joules, né? Agora, a taxa de transferência de energia é joules por segundo, certo? Então, é natural a gente pensar em uma velocidade de transferência de energia. Seria o quê? A derivada, né, temporal. Só que nos livros o calor, a letra que vai representar o nosso calor é o quê? Então a gente vai ter uma dq dt, que na notação de Newton, né, a derivada temporal é um pontinho em cima da nossa variável aqui, ó. Então nos livros a gente vai representar assim, né? A transferência ali, taxa de transferência de calor vai ser Q ponto. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o que, né? Se o Q ponto ele é a mesma coisa que ser joules por segundo, né? Ou seja, uma energia ali transferida por segundo. Então isso aí é potência, watts, né? Então Q ponto é dado em watts ou joules por segundo. Tudo bem? Então é isso. Aqui eu tenho Q ponto indo de onde está uma temperatura maior para menor. TS1 e TS2 são diferentes, então eu tenho um ΔT, ΔTS, ou seja, delta temperatura de superfície, tudo bem? E o que é que faltou? É a seguinte análise do fluxo de calor aqui, né? Logo, se isso aqui é uma placa, isso aqui tem uma área, tudo bem? E o que é fluxo? É alguma coisa atravessando uma área. Nesse caso é o que? É a potência térmica atravessando uma área, que é igual a watts por metro quadrado. Unidade de área no SI é metro quadrado. Unidade
de transferência de energia, watts, joules por segundo. Tudo bem? Então, aqui vai ser bem importante. E, por fim, nós vamos precisar do que, né? Da espessura da placa, que nós vamos chamar de L. Tudo bem? Porque se for um material muito grosso, essa diferença de temperatura aqui, ela vai aumentar. Tudo bem? Porque, né? Imagine, algum de vocês já aqueceram uma faca no fogo para fazer alguma coisa? Ou até mesmo quando você vai fritar um ovo ali com sua frigideira. Aonde está próximo do cabo, está mais quente de onde você está segurando. Então você tem essa diferença de temperatura, porque o cabo fica bem mais longe do que o fogo ali, né? Do que o centro da frigideira. Então é isso. Logo a gente pode concluir que a taxa de transferência de calor, ela vai ser igual, quer dizer, ela vai ser proporcional a 1 sobre L, porque, né, quanto mais fina essa camada, quanto mais próximo ali da fonte de calor, menor será a diferença de temperatura, certo? Então por isso que é o inverso, é inversamente proporcional. Também vai ser diretamente proporcional à área, porque, né, quanto maior a área, maior vai ser a transferência de calor para o outro lado, né? Maior será a potência que a gente vai ter aqui do outro lado. O que mais? ΔT. Quanto maior a diferença de temperatura aqui, dos dois lados, maior vai ser a potência que a gente vai ter aqui. Ou seja, em outras palavras, significa que a temperatura desse bloco aumenta muito, né? Então, se aqui eu tenho uma temperatura altíssima, a potência que vai passar para o outro lado é maior também. Tudo certo? Então é isso, ó, nós já temos a grossura da placa ali, já temos a área, já temos a diferença de temperatura. Então, para que nós possamos transformar uma proporção em igualdade, a gente tem que jogar uma constante aqui, né? Multiplicando essa galera. Então, por isso que aqui, né? A taxa de transferência de calor vai ser igual a uma constante K, multiplicando isso tudo aqui, que vai ficar área, ΔT, ΔTS, sobre L. Eu gosto de escrever assim, né? No caso, multiplicando por 1 sobre L. Mas muita gente estranha, né? Então vai ficar assim mesmo. Ou seja, a gente vai ter uma constante aqui, multiplicando essa galera. E aí, isso aqui vai virar uma igualdade. Essa constante, pessoal, ela é conhecida, né? Porque depende do material que você vai fazer essa placa aqui. E essa constante, por sua vez, ela é dada em watts por metro Kelvin. E é isso, né? Em física a gente não usa muito graus, né? A gente usa Kelvin para a temperatura. Mas nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai usar graus mesmo para facilitar, né? Porque a gente tem um ΔT. Então, tanto faz se for em graus ou em Kelvin, né? Já quando a gente for estudar radiação, aí sim, a gente vai ter que usar Kelvin mesmo. Tudo bem? Então, basicamente, é isso, pessoal. A transferência de calor por contato é dada aqui por essa fórmula, né? Que a gente chama de Lei de Fourier para placas planas, né? Fourier, ele foi um matemático, um físico, que se dedicou a estudar o problema do calor. E graças a isso nós temos um ferramental matemático muito bom, né? Criado por ele ali e aperfeiçoado até hoje, né? Ainda tem gente que ganha vida com isso, com o que o Fourier nos deu de presente, né?
deu para a humanidade. Então é isso, pessoal. É isso aqui. Agora no próximo vídeo nós vamos aplicar esse conhecimento aqui, né, da lei de Fourier aplicado às placas planas para resolver um probleminha aqui, e daí vocês vão ver que não é tão complicado assim, né, desde que vocês entendam como é que funciona isso que eu expliquei até então. Então é isso, pessoal, valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo.